Beleza, galera, voltando aqui ao nosso assunto aqui, vamos tratar agora das dízimas, né? Nós falamos aqui na aula anterior na questão dos conjuntos numéricos dos números naturais, dos números inteiros, racionais e irracionais. Quando a gente fala em números racionais e irracionais, a gente cita muito a dízima, né? E lá por definição, no conjunto dos números racionais, as dízimas periódicas, que são aqueles números infinitos em que eles possuem um período, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Já as dízimas não periódicas, aqueles números que não possuem período, ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona essa questão da dízima e como é que funciona para a gente entender e compreender essa questão do período dessas dízimas. Veja bem, a dízima periódica, ele é um número racional. Portanto, o número 3 nonos, escrito na forma de fração, e a gente viu que esses números escritos em forma de fração, eles são números racionais. Então, quando eu divido aqui, 3 por 9, eu vou ter um número e uma representação decimal. Então, essas representações aqui, fracionária, que é o número 3 nonos, e essa representação 0,3333 reticências, que é uma representação decimal, e aqui quando eu coloco reticências, eu digo que esse número não acabou aqui, né, que ele tem mais outros números, a gente percebe que ele tem aqui o que a gente chama de período, né? Que período? É o número que vai se repetir sucessivamente aqui, neste caso aqui específico, 3, 0,3333. Então, isso aqui é o período da dízima. Coloquei mais outros exemplos aqui, né? Exemplo 2, 25 nonos. Quando eu divido aqui 25 por 9, eu vou obter o número 2,777. Olha o período aqui, o número que se repete sucessivamente, o mesmo número, ele vai se repetindo aqui, eu encerrei aqui com 5, 7, mas ele vai se repetindo aqui até o infinito. Então, isso aqui é que é o período, é o número que se repete sucessivamente. Então, esses números que possuem esse período, eles são chamados de dízimas periódicas. Nem sempre esses números eles aparecem logo no início. Veja aqui a divisão de 239 por 990, eu tenho um número aqui 0,2414141. Veja que o 2 não é período, né? O período é o que se repete, é o 41. 41, 41, 41, 41, aqui vai até o infinito, né? Beleza? Então, esses números que possuem períodos são chamados de dízimas periódicas. Fechado? Beleza, então agora vamos ver para as dízimas não periódicas. As dízimas não periódicas, como o nome já diz, né, não possuem período. Nós já sabemos o que é período. Está aqui, o π, que é uma dízima, um dos números que formam dízima mais famoso. Eu, inclusive, nas aulas aí para os nono ano, eu falei sobre o π, né? A gente pode dar uma recapitulada sobre a questão do π, mas vamos aqui para a questão da dízima. Olha, observe que ele não possui período, não tem nenhum número aqui que vai se repetir sucessivamente. Então, isso aqui não tem período, fechado? Não possui período. Da mesma forma que o raiz de 3, que são as raízes, os números que não possuem raízes exatas, né? O raiz de 3 não é exato, é o número 1,7320508 reticência. O que significa essa reticência aqui? Significa que tem mais número depois disso aqui. Mas ele não vai se repetir, então não vai possuir período. Então, esses números que não possuem período são chamados de dízimas, dízimas não periódicas. Fechado? Vamos lá. Exemplo de números racionais, aqui só para a gente finalizar. Racionais, raiz de 25, que é uma raiz exata, é um número racional. O número 3 nono, que é um número, uma representação em forma de fração, é um número racional. O número 2,7777, né, que a gente observa aqui, possui período. Os números que possuem período são racionais. O número 2/10, que é uma representação fracionária, é um número decimal.
aliás, é um número fracionário que representa, ó, 2/10. Quando eu divido 2 por 10, eu encontro 0,2. Então, essa representação decimal finita sempre é um número racional. Fechado? Aqui menos 3, que é um número inteiro, e 2, que é um número inteiro e também é um número natural. Então, esse aqui é o conjunto dos números racionais. Vamos aos números irracionais. Galera, assim, por definição, diz o seguinte: quem não é racional é irracional. Vamos comparar aqui, ó. Tem raiz exata, é racional. Não tem, é irracional. O número π que eu já mostrei e as dízimas não periódicas. Dízima periódica é racional, dízima não periódica é irracional. Fechado? Está aqui outra dízima não periódica. E a raiz quadrada de 8, que é um número que não possui raiz exata, igual também aqui o raiz de 3. Então, esses números são números irracionais. Fechado, galera? Então, é isso, a questão da dízima, só para a gente dar uma revisadazinha aí em dízima periódica. Então, valeu?